E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: qual é o resultado da expressão no quadro abaixo? E aqui neste quadro nós temos uma expressão que envolve várias potências que estão sendo adicionadas, subtraídas e também temos uma divisão entre elas. E o objetivo é determinar qual é o resultado dessa expressão. Então, se você quiser tentar resolver esta expressão, você pode pausar o vídeo, resolvê-la e depois comparar a sua resolução com a resolução que eu vou apresentar. E assim você vai poder revisar este conteúdo ou então aprender novos conteúdos relacionados a esta expressão numérica. Então vamos agora para a resolução desta expressão. Nós podemos começar analisando o que nós temos aqui dentro dos parênteses. E aqui no numerador nós temos a soma de 3 potências. 2 elevado à sexta potência, com 2 elevado à quinta potência, com 2 elevado ao quadrado. Mas antes de resolver esta soma, nós precisamos resolver essas potências. Então nós vamos resolver 2 elevado à sexta potência, 2 elevado à quinta potência e 2 elevado ao quadrado. E simultaneamente aqui no denominador nós temos 2 elevado à quarta potência, o número 2 e também 2 elevado à terceira potência. Então antes de começar a resolver aqui a expressão, nós vamos calcular cada uma dessas 5 potências. E nós vamos fazer isso porque o valor dos expoentes aqui ele é pequeno, então nós conseguimos calcular qual é o valor de cada uma dessas potências. E começando aqui por 2 elevado ao quadrado, nós sabemos que é igual a 2 vezes 2, uma vez que nós vamos repetir a base 2 duas vezes e multiplicá-la. E 2 vezes 2 é igual a 4. Agora na segunda potência nós temos 2 elevado ao cubo, que nada mais é que 2 elevado ao quadrado multiplicado por 2. E como nós já calculamos que 2 elevado ao quadrado é igual a 4, basta multiplicar 4 por 2 e o nosso resultado é igual a 8. Agora no caso desta potência nós temos 2 elevado à quarta, e assim nós sabemos que 2 elevado à quarta pode ser escrito como 2 elevado ao cubo multiplicado por 2. E como 2 elevado ao cubo é igual a 8, nós podemos resolver 8 vezes 2, cujo resultado é igual a 16. E assim, 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Agora neste ponto nós temos 2 elevado à quinta potência, que é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência multiplicado por 2. E como eu acabei de calcular 2 elevado à quarta potência e eu sei que esse resultado é igual a 16, basta eu multiplicar 16 por 2 e o meu resultado é igual a 32. E nesta última potência nós temos 2 elevado à sexta, ou seja, nós podemos calcular 2 elevado à quinta potência multiplicado por 2, uma vez que nós já temos 2 elevado à quinta potência calculado aqui anteriormente. Ou seja, nós teremos 32 vezes 2, cujo resultado é igual a 64. Agora neste ponto nós já calculamos essas 5 potências que aparecem e nós podemos substituir cada um desses resultados aqui nesta expressão. E assim nós teremos que 2 elevado à sexta é igual a 64, 2 elevado à quinta potência é igual a 32, 2 elevado ao quadrado é igual a 4, 2 elevado à quarta potência é igual a 16, o 2 nós vamos apenas repetir aqui, e 2 elevado ao cubo é igual a 8. Agora neste ponto, se nós observarmos aqui dentro dos parênteses, nós temos apenas adições no numerador e nós temos uma adição e uma subtração no denominador. Então nós vamos resolver o caso do numerador primeiro. Nós temos 64 mais 32 mais 4. E ao resolver esta adição, o nosso resultado é igual a 100. E simultaneamente aqui no denominador nós temos 16 mais 2, cujo resultado é igual a 18, e 18 menos 8 é igual a 10. E desse modo nós temos 100 elevado a 1010 dividido por 10 elevado a 2019. E agora, como nós podemos fazer para resolver esta divisão entre essas duas potências? A primeira coisa que nós podemos observar é que, se nós elevarmos 10 ao quadrado, o nosso resultado é igual a 100. Ou seja, eu sei que 100 é igual a 10 elevado ao quadrado, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então eu vou fazer uma pequena mudança. No lugar desta base 100, eu vou trocá-la por 10 elevado ao quadrado. E assim eu terei o seguinte, que 10 elevado ao quadrado elevado a 1010 deve ser dividido por 10 elevado a 2019. Ou seja, o que eu fiz daqui para cá? Eu apenas reescrevi 100 como 10 elevado ao quadrado, uma vez que 10 vezes 10 é igual a 100. Agora neste ponto eu tenho 10 elevado ao quadrado elevado a 1010.
E quando isso acontece, eu posso utilizar uma das propriedades das potências, na qual eu tenho uma potência elevada a um expoente. E a propriedade que eu posso utilizar é exatamente essa aqui, que me diz o seguinte, que quando eu tenho uma potência elevada a um expoente, eu posso manter a base dessa potência e multiplicar os expoentes. E é justamente o que eu vou fazer aqui. Eu vou manter a base, que no caso é igual a 10, e eu vou multiplicar os expoentes, que são 2 e 1010. E assim eu terei o seguinte, 10 elevado a 2 multiplicado por 1010. E tudo isso dividido por 10 elevado a 2019. Agora neste ponto, eu posso resolver esta multiplicação. E 2 vezes 1010 é igual a 2020. E eu chego na seguinte divisão entre essas duas potências. E aqui eu posso observar que eu tenho uma divisão entre potências que possuem a mesma base. E isso me permite utilizar uma outra propriedade das potências, que me diz o seguinte, que quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu posso simplesmente manter a base e subtrair os expoentes. O expoente que está no denominador pode ser subtraído do expoente do numerador, ou seja, o expoente do numerador menos o expoente do denominador. E aqui neste caso eu vou fazer justamente isso, eu terei 10 elevado a 2020 menos 2019, ou seja, esse expoente menos esse expoente. E ao resolver esta subtração eu terei 10 elevado à primeira potência. E 10 elevado à primeira potência é igual a 10. E assim, eu consegui resolver toda a expressão numérica e o resultado dessa expressão é igual a 10. Mas é importante ressaltar que eu não precisei resolver várias potências com expoentes altos. Eu apenas utilizei algumas propriedades das potências que facilitaram bastante a resolução desta expressão. E você já conhecia essas propriedades? Se você ficou com alguma dúvida em relação à utilização dessas propriedades, eu vou deixar indicados aqui 2 cards explicando cada uma delas. Assim você pode compreender melhor como nós podemos utilizar cada uma das duas propriedades. E você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação que eu apresentei? Em caso afirmativo, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito da resolução dessa expressão numérica. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você pode acompanhar mais conteúdos, aprender mais matemática ou então revisar conteúdos que você já estudou anteriormente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.